Olá, escolhidos, sejam muito bem-vindos ao canal Evangelho Simples. Será que existe algum lugar de tormento para aqueles que não servem a Cristo e não guardam suas leis? Será que todo pecador junto com Satanás ficarão a eternidade toda queimando enquanto Cristo e os salvos vivem tranquilamente, ao lado de Deus? Iremos desvendar esse mistério que tem levado muitos irmãos a buscar Deus por medo, e tem dado poder ao homem para controlar os fiéis com essa punição eterna. Vamos deixar a Bíblia nos falar a verdade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar sobre qual assunto vocês querem para o próximo vídeo. Mas antes de começarmos o estudo, peço que você feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, peço que ilumine a minha mente para que a verdade de sua palavra possa me alcançar, e que todo engano que provenha desse vídeo ou de outros estudos que eu faça, não venha iludir meus pensamentos, mas que abra meus olhos para o entendimento de suas Escrituras, que toda a verdade seja alcançada por meio do Espírito Santo. Agradecemos pelo dom da vida e te pedimos entendimento. Em nome de Jesus. Há séculos, cristãos têm pregado sobre um inferno de fogo queimando continuamente e alguns têm uma imaginação fértil ao retratar horríveis descrições de pessoas sofrendo enorme dor sem terem, ao menos, a misericordiosa possibilidade de morrer. O resultado é que alguns ficam apavorados e seguem a Deus por medo, enquanto outros se afastam dele completamente. O que a Bíblia realmente ensina sobre o inferno? Primeiro, as Escrituras falam sobre o inferno. Porém, precisamos ouvir as Escrituras em seus próprios termos. Quando Jesus falou sobre o inferno, estava se referindo à punição para pecadores não arrependidos. Uma punição que terminará em fogo eterno e destruição, encontrado em João 3,16, Mateus 7,13, 14, 25, 31, 32, 41. Destruição, fogo eterno é um evento futuro relacionado com a segunda vinda de Cristo. Então, inferno é algo que ainda está por vir. Segundo, alguns tradutores da Bíblia têm traduzido várias palavras, que possuem na realidade outros significados, como sendo inferno. Vamos ver essas passagens. Em João capítulo 3 versículo 16 está escrito: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está claro aqui que irão perecer, ou seja, deixar de existir, morte eterna. Vamos ver o que está escrito em Mateus capítulo 7 versículo 13 e 14 e capítulo 25 versículo 31, 32, 41. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que a encontrem. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui Jesus está dizendo que o fogo eterno é algo no futuro preparado para o diabo e seus anjos, ou seja, ainda não existe esse tal de inferno, ainda irá existir depois da segunda vinda de Cristo. O termo hebraico Sheol e seu correlativo no grego Hades significam o lugar dos mortos que estão na sepultura. Veja o uso do termo nos seguintes casos. Jacó esperava descer ao Sheol, junto com seu filho José. Ele não esperava que seu amado filho estivesse no inferno, ou que ele mesmo fosse para lá. Gênesis 37, 35. Deus faz descer a sepultura e faz subir de lá. 1 Samuel 2,6. Isto não se encaixa com o pensamento cristão popular sobre o inferno. No Sheol, não há atividade, planos e nenhum conhecimento. Eclesiastes 9:10. Não há fogo nem tormento. O justo e o injusto são encontrados lá. No Hades, há deterioração. Jesus foi a exceção. Atos 2, 27 e 31. Sheol e Hades são, portanto, o lugar dos mortos e não o inferno. Lançar no Tártaro aparece somente em 2 Pedro 2,4 e se refere ao domicílio dos anjos caídos. O termo não é usado para descrever o lugar dos mortos ou um inferno no qual pessoas são lançadas após a morte. Como se explica Apocalipse 20:10 que diz: E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Lembrando que a mentalidade dos autores eram hebraicas, eles utilizaram do grego para escreverem, mas não usaram a filosofia grega, pois não acreditavam nisso.
O pensamento dos autores era hebraico e essa filosofia de lugar de tormento é grega, mas quem escreveu não era grego e não partilhava dessa filosofia. Como explicar esse para sempre que está escrito aqui? Não é para sempre no sentido de eterno. Vamos ter em mente que não podemos estudar a Bíblia com a mentalidade ocidental, onde a palavra para sempre significa algo eterno. Temos que analisar na perspectiva bíblica. Em Isaías capítulo 34 versículo 9 e 10. E os seus ribeiros se tornarão em pez, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em pez ardente. Nem de noite nem de dia se apagará, para sempre a sua fumaça subirá, de geração em geração será assolada, pelos séculos dos séculos ninguém passará por ela. Ora, se aqui está dizendo que o fogo não se apagará e a fumaça subirá para sempre, então era para estar assim até hoje, e não está. Esse texto está nos dizendo que o castigo passa, mas a consequência do castigo é eterno. Todos foram mortos e a consequência dos pecados deles será a morte eterna, a sepultura, o Sheol. Não serão ressuscitados para a vida eterna e sim para a morte eterna. Geena é o inferno sobre o qual Jesus falou. Esse é o lugar de punição do injusto, também associado com fogo, Marcos 9:43. Esse fogo virá no fim dos tempos com um juízo divino contra o pecado, pecadores e Satanás, Mateus 25:41. Até lá, os mortos dormem em suas sepulturas. Apocalipse 29:10 e 15 fala sobre o lago de fogo no qual, depois do milênio, os injustos são queimados. Considerando que Geena está relacionado com fogo e é um evento futuro associado com um julgamento. Finalmente, a vida eterna está disponível somente para os que pertencem a Jesus, e não para aqueles que fizeram uma decisão contra ele e Deus. Além disso, Satanás também será destruído e eliminado completamente no fogo do inferno, Mateus 25:41 e Apocalipse 20:10. Se Jesus nos ensina que só quem serve a Ele terá a vida eterna, como eu posso então não servir a Cristo e continuar vivo no inferno sofrendo eternamente? Como posso eu ser eterno sem servir a Cristo? Cristo disse que destruirá Satanás e seus anjos e que ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21:4. A Bíblia nos ensina claramente que os salvos terão a vida eterna e os perdidos terão a morte eterna. Deus não deixará ninguém sofrendo pela eternidade. Essa ideia e entendimento de inferno foi criado pelos agentes das trevas para confundir a mente dos sinceros que buscam a palavra de Deus. O Criador quer que você o sirva, porque Ele é a vida, Ele é a água e você é o peixe. Caso você decida pular para fora da água, certamente morrerá. Não ficará fora da água agonizando enquanto Deus faz sua ceia eterna com os salvos. Esse Deus não é bíblico. Para nós só existe dois caminhos, vida eterna e morte eterna, façamos a melhor escolha. Se você gostou desse vídeo, me ajude deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Deus nos abençoe.